E aí, tudo bem? Aqui quem tá falando é o 2, narrando animes. Com esse anime chamado Horimiya, onde uma garota 10/10 se apaixona por um cara 10/10, mas na verdade ela descobre que ele é um menos 10/10 na escola. Só que na verdade ele realmente é um 10/10, mas parece um zero à esquerda na frente de todos. O anime começa com o professor encerrando a aula, falando pros alunos que é pra poder eles aproveitarem bastante o verão, porque ano que vem tem as provas do Enem, e eles não vão conseguir curtir direito ano que vem. Aí o professor fala pra eles curtirem bastante piscina, praia, porque ele adoraria estar na praia com eles. Aí vem esse bunda mole aí e fala pro professor que não gostaria de estar na praia com o professor, mas obviamente o professor falou no sentido de que adoraria estar na praia, e não que queria estar na praia com um monte de marmanjos bunda mole. Aí as meninas começam a falar do professor depois da aula, nada demais. Aí essa menina de trás aí pergunta pra Rory se aconteceu alguma coisa com o professor Yasuda. Aí ela fala que quando ela tava no corredor, o professor passou por ela e falou pra ela não se preocupar, que ele adora peitinhos. Aí a reação dela foi de boa. O professor chega pra ela, uma aluna, e fala que adora peitinhos pra ela não se preocupar, e a reação dela é de boa. Só faltou ela falar, não, isso aqui é normal no Japão. E a outra bestalha dele atrás falou que não tem nem ideia do que ele tinha em mente. Porra, tá de sacanagem. Aí essa loirinha falou que o menino da outra escola tinha pedido o número da Rory pra ela e perguntou o que ela fazia. Aí a Rory, obviamente, como uma mulher esperta, falou que se ele não teve coragem pra poder pedir, então não era pra passar. Porra, tá certo, né? Se o maluco é tão bundão que não pode nem pedir o número, por que vai passar o número pra ele? Aí esse cara chega pra elas fazendo um convite pra ir pro karaokê, mas a Rory fala que não tá com vontade de ir. Aí quando ela se levanta da sala, ela deixa o tijolão dela, o Nokia, sei lá, velho pra caralho, cair no chão. Porque, porra, ela morando no Japão e nem pra comprar pelo menos um Xiaomi, né? Aí esse maluco meio estranho que tem o nome de Miyamura pega e entrega pra ela. Aí quando ele sai da sala, eles começam a fazer o quê? Fala mal do cara e julgar a aparência do menor, falar que ele é otaku e estranho e que não tem amigos. Então, mano, toma cuidado, tu que é estranho aí, toma cuidado que tu pode ser julgado e condenado por ser um otaku. Aí a Horimiya dá aquela olhadinha no celular, vê que tá atrasada pra caralho e sai correndo indo pra casa. Aí eles se questionam porque todo dia ela sai correndo indo pra casa e as meninas se questionam se ela não tem um namorado. E esse cara aparentemente fica super assustado, pensando na possibilidade dela ter namorado. Aí essa cena deixa mais do que óbvio que ele tem algum sentimento por ela. Aí ela chega em casa, ela tava com pressa de quê? Correr pra casa pra poder arrumar a casa e buscar o irmãozinho na escola, o Sota. Porque como toda adolescente sofredora e decente, ela tem que arrumar a casa e ajudar a mãe dela, né? Porque a mãe dela trabalha igual uma condenada, porque no primeiro episódio a mãe dela nem aparece. Então, porra, obviamente ela tem que fazer alguma coisa. O mínimo, né? Aí a mãe dela liga pra ela e fala que não vai poder chegar em casa cedo, porque vai fazer hora extra, porque trabalha igual uma escrava. Aí ela encerra o dia, leva o irmãozinho pra casa. Aí no outro dia, do nada o irmãozinho dela chega em casa todo fudido, com o nariz todo arregaçado e com esse maluco estiloso pra caralho aí, que foi quem levou o irmãozinho dela pra casa. Aí vai o Sota, pede pra esse cara ficar mais um pouquinho, e ela, como o irmão pediu, também pede pro cara ficar mais um pouquinho. Porque aparentemente o Sota gosta desse cara, tanto é que ele fica chamando esse cara de irmãozinho. Aí vai o cara fala pra Horimiya que o irmãozinho dela é bonzinho, só que ele chama ela pelo nome. Aí ela fica surpresa, se perguntando tipo, como que tu me conhece? Aí ele fala pra ela que eles estão na mesma sala, e que ele é, sabe quem? O Miyamura. Impressionantemente, ele é o Miyamura, que na escola parece otaku e fora da escola o maluco é mó estiloso, cheio de piercing. Aí depois no dia seguinte, depois dela vencer a surpresa de que ele é o Miyamura, aí ela chama ele num canto na escola e fala que depois da escola pra ele ir na casa dela. Já sabe o que ela quer, né? Tá óbvio. Ela quer que ele vai visitar o Sota, porque o Sota tá com saudade dele e quer que ele visite o irmãozinho dela. Só que ele fica todo tímido, porque ele achou que ela não ia querer papo com ele na escola, tá ligado? Porque ele se acha estranho, só que ele não é. Aparentemente, pelo que eu vi, ela também achou ele bonito, por isso que ela ficou impressionada. Só que aí ele começou a visitar a casa dela e ela viu que ele é totalmente diferente do que ela pensou que ele era. Do que ela e as amigas dela estavam questionando se ele realmente era, que era um otaku virgão, taradão e maluco. E o mais impressionante, ele não é inteligente igual parece. As notas dela são melhor do que a dele. Eles até pegaram mais intimidade, ela começou a pedir favores pra ele. Na verdade, pediu só um. Ela praticamente obriga ele a ir no mercado comprar a promoção de ovos pra ela antes do mercado fechar, porque ela tinha uma reunião importante na escola e botou pra ele fazer esse favor. E depois eles jantando junto, porque a mãe dela nunca tá em casa, sempre trabalhando. Aí eles jantando junto, ela demonstra que tem ciúme, que teria ciúmes das outras pessoas na escola ver que ele é bonito daquele jeito, é estiloso daquele jeito. Aí ele todo idiota começa a comentar que não gostaria que as pessoas vissem ela bagunçada e dona de casa também. Eu acho que nem ela gostaria disso, né? Inclusive ela fica full putaça porque ele falou isso. Aí depois ele compartilha com ela o drama que ele tá sofrendo, porque ele tem um monte de tatuagem estilosa pelo corpo e ele não pode aparecer assim na escola, então ele tem que se esconder e não sabe como. Só que aí, enquanto isso, aí os amigos dela se questionam, né? Porque eles estão andando muito junto e isso ficou óbvio. Aí aquele cara que aparentemente gosta dela, o Toru Ishikawa, vai indagar o Miyamura. E aí fica mais óbvio ainda de que ele gosta dela.
Inclusive, ele confessa pro Miyamura, porque ele fala que a Rory e o Miyamura não fariam um bom casal. Aí o Miyamura pergunta pro Ishikawa se ele gostava da Rory. E realmente ele confirma que gosta dela. Aí na aula de educação física, o Ishikawa e o Miyamura começam a conversar. E o Ishikawa percebe que o Miyamura tem tatuagem e também tem piercing. E aí eles começam a fazer meio que uma amizade. Eles até matam aula junto, a temida aula de educação física. Aí o Ishikawa fala que vai se declarar pra Rory e o Miyamura deixa o caminho aberto. Ele fala que isso é uma escolha da Rory. Mas, porra, dá pra ver que ele gosta pelo menos um tiquinho dela, tá ligado? Tá desenvolvendo pra isso. Mas, pô, o cara deixou o caminho pro outro maluco livre. Aí é brincadeira, né? Pô, tá de sacanagem, mano. Mas, de certa forma, ele tá certo, né? Porque eles não tem nada. Aí o Miyamura fala até que buscaria o Sota na escola pra poder favorecer o Ishikawa com a Rory. Aí até mostra o Ishikawa conversando com a Rory, enquanto o bobo alegre do Miyamura tá lá com o Sota. Aí depois dela ter conversado com o Toru, ela chegou e ficou extremamente bolada com o Miyamura, porque na conversa com o Toru ele tinha falado que só acha que ela tá com ele, só acha que ela tá conversando com ele, falando com ele por pena. Só que obviamente não é isso. Ninguém nesse século tem pena de ninguém. Ela fica extremamente puta e deixa claro pra ele que não é por causa disso. Ele fica, mas eu sou todo feito de estranho. Aí ela, porra, se fosse isso eu não tava falando contigo, né, seu animal? Ela andando com ele porque simplesmente eu gosto da pessoa dele, gosta dele, né? E porque o cara também é estiloso e bonito, né? E ele preocupado com a reputação dela, porque ela é uma pessoa depressiva e estranha, fica andando com ela. Ele fica com medo de queimar o filme dela, porque na escola o pessoal acha ele totalmente estranho, né? Aí ele fica com medo de ficar andando com ela e queimar a imagem dela. Mas, pô, mano, se nem ela tá preocupada, ele vai se preocupar com o quê? Aí eles se acertam, ela deixa claro pra ele que não tem nada a ver eles andar junto, porque ela tá andando com ele porque ela gosta dele, e não porque tá com pena. E ele ainda fica puta com ele, reclamando como se fosse namorada dele, falando quem é que vai acordar ela no meio do filme, quem é que vai comer a parte da comida dele, caso ele parasse de aparecer. Aí depois ele pergunta pra ela, ué, o que aconteceu com o Toru? Você deu um fora nele? Aí, obviamente, como a gente tinha deixado claro, né, porque se ela ficou bolada com ele porque ele falou isso, então obviamente ela deu um fora no Toru, né? E pra completar, ela ainda questiona se ele é. Porque quando ela fala que deu um fora no Toru, ele fala que o Toru parecia ser um cara bem simpático. Ela fala, ué, mas por que tá falando isso? Que bagulho estranho, tem algum crush no Toru? Essa pergunta dela foi praticamente perguntando se ele gosta do roliço. Aí ele, não tenho não. Aí encerra o anime com uma história bem engraçada e bem completa pro primeiro episódio, mostrando o desenvolvimento pra uma bela amizade, mas uma amizade muito louca e muito estranha, mas essas são as melhores. E encaminhando pra um belo romance. Esse anime me agradou demais, assim como eu espero ter agradado todos vocês. Então se tá gostando, que é a parte 2, curte e comenta e segue pra mais. Valeu, rapaziada, até a próxima.